Deveria esclarecer o que quer dizer indexação, ou mais especificamente, o que quer dizer indexação formal. Quando há inflação, todos os setores, todos os agentes econômicos, trabalhadores, empresários, produtores agrícolas, o governo, todos têm consciência dessa inflação e pretendem corrigir seus preços, levando em conta ou a inflação passada ou a inflação futura. E conseguem praticar isso. Os setores oligopolizados conseguem com mais tranquilidade, mais facilidade, porque tem comando sobre os seus preços. Os trabalhadores conseguem, através dos dissídios coletivos, das negociações salariais, e o setor agrícola, se for um setor competitivo, como de fato é, não consegue. Aí ele vende pelo preço que der. Ele não é um fazedor de preço, ele não tem poder de decisão sobre o preço, ele toma os preços como dados. Esse é o processo de reação à inflação natural, normal. Natural é uma palavra ruim para usar nesse curso. Espontâneo. Né? Todos sabem que tem inflação, todos pretendem corrigir seus preços. O que se estabelece em 1964 no Brasil é um processo de indexação regulado por lei. Quer dizer, é uma indexação formal. São estabelecidas regras de como os preços devem ser corrigidos, levando em conta a inflação. Essa é a diferença. Esse tipo de reação, esse tipo de legislação ocorre em alguns países. O Brasil, na Argentina, no Chile. Na Alemanha, da hiperinflação, é um fenômeno muito importante, antes do fim da hiperinflação. Também acontece em Israel. Mas o Brasil se destaca como tendo o sistema de indexação mais amplo, quer dizer, que abrange o maior conjunto de preços e mais duradouro, de 64 a 94, 30 anos. Não quer dizer que depois de 94 não haja mais indexação formal. Existe indexação formal. Por exemplo, no título da dívida pública. Por exemplo, nos aluguéis, regulados por lei, mas nos mercados financeiros. Mas ela é muito mais restrita. Não está mais presente na taxa cambial, não está presente na negociação salarial. Isso não quer dizer que as pessoas não reajam à inflação depois de 94. Elas reagem, mas não existe uma lei que estabelece como elas devem reagir, como elas podem reagir. O período de indexação brasileira pode ser analisado em dois momentos, 1964, 1974, quando a inflação é decrescente. Ela vem de 60% ao ano, mais ou menos, em 1964, para 20% ao ano em 1974. É um período de inflação decrescente. Que é 60% ao ano, 20% ao ano. E no período 1974-1994, ela vai de 20% ao ano, passa em 74, isso aqui é 73. Em 1974, ela passa para 40% ao ano. Em 1979, 1982, um número que eu me lembro, ela é de 100% ao ano.
Em 1985, ela chega a 200% ao ano. E depois ela é crescente, vamos colocar aqui, 1985, 100% ao ano, 200% ao ano. Depois ela cresce, em 1989, ela é 2.000% ao ano. E aqui tem, em 1986 ela cai com o cruzado, em 1990 ela cai com o plano Collor, aqui é o cruzado, aqui é o plano Collor, continua subindo, aqui ela sobe bastante, o plano real, em 1994, derruba a taxa de inflação. Nós vamos estudar este período, esses dois períodos. Primeiro, é preciso entender que há um grau de, podemos definir um grau de perfeição na regra de indexação. Então, o que foi estabelecido em 1964 foi que os impostos e a taxa cambial são corrigidos muito perfeitamente. Eles são corrigidos pela inflação passada, com muito pouca imperfeição. A taxa cambial é corrigida mensalmente, no início do período, pela inflação passada também, sem nenhum ajuste. É a inflação passada. Os salários, no início, são corrigidos pela inflação futura. E não a inflação futura projetada pelos mercados, mas projetada no PAEG, quer dizer, no Plano de Ação Econômico do Governo Revolucionário. Eles são subcorrigidos. Quando a inflação está declinando, a correção monetária ou a indexação atrasam a queda, impedem a queda da taxa de inflação. Se eu estou aqui, vamos dizer, em 1972, a inflação é 25%, por exemplo. Um preço que vai ser corrigido pela inflação passada, ele vai ser corrigido por uma inflação maior, de 26%. Então, ele impede que os preços caiam. A âncora da queda, que permitiu a queda da inflação, nesse período, como eu mostrei, são os salários. Eu chamei a atenção que os economistas brasileiros, todos, sem exceção, num esforço de produzir uma voz única face aos estrangeiros, face ao resto do mundo, todos nós dizíamos que a inflação no Brasil, nesse período, não era um problema, porque nós éramos protegidos da inflação pelo sistema de indexação. Isso era o discurso padrão. Porque vinha o FMI ao Brasil, ou o Banco Mundial, ou um analista externo, dizia, o país tem uma situação difícil, a taxa de inflação é muito alta, deve causar muitas distorções. E o argumento dos brasileiros é não causa distorção porque ela é indexada. Eu duvido que hoje nós falássemos a mesma coisa. Mas na época falávamos. Todos, e tínhamos essa convicção. Para entender de onde vem esta afirmação, que eu acabei de falar, que a inflação numa economia indexada não é nociva, é preciso entender um conceito de inflação neutra. Inflação neutra.
Ou seja, é uma inflação que não causa problema, não causa nenhuma distorção no funcionamento dos mercados. Uma inflação neutra poderia ser definida com facilidade por um monetarista, por um defensor da teoria quantitativa da moeda, ou por um economista do século XVI e dos outros séculos para frente, enquanto o dinheiro era uma mercadoria. O que seria uma inflação neutra? Seria a inflação que ocorreria numa moeda que tem um preço independente do preço das coisas. O ouro, por exemplo. Pelo menos teoricamente, o preço do ouro depende do custo de produção do ouro. E não do preço das coisas. Ele não depende do salário, da taxa de câmbio, do custo Brasil, de nenhum custo real de produção. Ele só depende do custo do ouro, do custo de produzir ouro. Então, há uma separação entre o preço das coisas e o preço do dinheiro. Aliás, essa é a base da teoria quantitativa da moeda. Quando se descobre as minas de ouro e prata na América do Sul, América Latina, e a Espanha leva esse ouro e essa prata, Espanha e Portugal, para a Europa, há uma inflação que começa na Península Ibérica, Portugal e Europa, e se espalha pela Europa inteira. É uma inflação decorrente de um excesso de metais preciosos que faz com que o preço dos metais preciosos caia, a moeda é um metal precioso, o preço da moeda cai. O preço da moeda é o que mede a inflação. Essa é uma inflação neutra. Está claro isso ou não? Num mundo onde o ouro não é importante, uma moeda de crédito, uma moeda fiduciária, como a moeda que existe a partir de 1945, ou a partir de 1971, quando o ouro realmente não tem mais nenhum papel a cumprir no sistema monetário internacional, o que quer dizer uma inflação neutra? O preço da moeda não é determinado por custo de produção do ouro, é determinado pelo preço das coisas. É o United States Steel que aumenta o seu preço, é o trabalhador sindicalizado que aumenta o salário nominal, é a má safra agrícola que aumenta o nível geral de preço porque falta chuchu, ou porque falta arroz, ou que falta feijão. Nós não podemos, nós os não monetaristas, afirmar mais de que é o preço da moeda que se desvalorizou. Ao contrário, é o preço das coisas que aumentou. Entende a diferença? No mundo em que a moeda é a mercadoria, que é a inspiração dos monetaristas, dos clássicos, o preço da moeda é independente do preço das coisas, dos bens e serviços. Seria independente, esse é o sonho. Né? Na realidade, não é tão independente assim. No mundo em que a moeda é um título de crédito, depende da confiança, é o preço das coisas que faz o preço da moeda. Aqui existia a expectativa, ou pelo menos a hipótese, melhor do que a expectativa, que a indexação corrigiria o efeito da desvalorização da moeda. Olha, se eu estou falando em desvalorização da moeda, eu estou imaginando que a moeda tem um preço independente e não um preço determinado pelas coisas. Então, a indexação seria um mecanismo de proteção da economia brasileira se a inflação fosse neutra. Se a moeda fosse um ticket de restaurante, um passe escolar para tomar ônibus, algo parecido com a entrada de cinema, o bilhete de cinema, e se isso aí subisse muito, a oferta disso subisse muito, você teria uma inflação neutra. É o preço é o ticket de cinema que está desvalorizando.
Se ao contrário, a moeda não é isso, ela é determinada pelo preço das coisas, a taxa, o valor do salário, a taxa cambial, o preço do aço, o preço do petróleo, é difícil definir essa neutralidade. Certo? Então a indexação seria ótima se houvesse uma inflação neutra. Mas a inflação, nos anos 64, 74, não dá para defini-la como neutra. No período posterior, então, essa aqui é a hipótese, vamos dizer, do discurso que nós fizemos, afirmando que a inflação não gerava problemas, sem definir quais são, para a economia indexada. Nessa época também passou, nessa época e sempre, passou a se definir, ou os jornalistas principalmente, e a opinião pública, passaram a falar, como na Argentina se fala, hoje talvez se fale também, na verdadeira taxa de inflação, que é um conceito ligado à inflação neutra. Se nós estivéssemos falando numa economia onde a moeda fosse o ouro, a verdadeira taxa de inflação seria a desvalorização do preço do ouro. Encontraram novas minas de ouro na África do Sul, o preço do ouro caiu, essa é a verdadeira taxa de inflação. Mas numa economia onde a moeda não é o ouro, ela não é, o preço da moeda não é separado do preço dos bens e serviços. Procurar essa verdadeira taxa de inflação é mais ou menos como procurar a fonte da eterna juventude ou a fórmula de produção do ouro que os alquimistas da Idade Média procuravam. É algo que não existe. E eu vou explicar agora por que não existe. Ela não existe nem teoricamente, nem praticamente. Eu estou discutindo com vocês conceitos que eram importantes na época da inflação, da economia indexada. Então, esse curso é cheio de demonstrações de coisas que não existem, né? Não existe inflação de custo. Agora eu vou demonstrar que não existe a verdadeira taxa de inflação. A taxa de inflação é medida por um índice de custo de vida. É um conceito microeconômico que vocês devem ter estudado em microeconomia. Se eu colocar aqui as curvas de diferença entre o produto A e B de um consumidor qualquer, vou colocar duas, aqui é o nível de indiferença 0, aqui é o nível de indiferença 1. Todos vocês já viram essas curvas de diferença. Vamos supor que a situação inicial seja esta, com este nível de preços aqui, PA, PB, e o consumidor esteja no nível ótimo de utilidade dado por nível 0, U0. Cai o preço de PB, a nova linha de orçamento deles agora é dada por esse novo coeficiente angular. Ele pode comprar mais B, está no nível U1.
Ou podemos fazer o contrário. Aqui é o nível inicial, o 0. Aqui é o nível 1. Vamos nos movimentar daqui para cá e não de cá para cá. Por quê? Porque nós queremos falar, a inflação aumenta o preço de alguma coisa. Um índice de preços tenta responder a seguinte pergunta: quanto mais de renda eu preciso dar para esse consumidor para ele ficar no mesmo nível de utilidade que ele estava anteriormente, antes de que o preço do B aumentasse? Tá certo? Quanto que eu preciso corrigir o salário do trabalhador para que ele fique no mesmo nível de satisfação que ele tinha antes do aumento do preço do petróleo? Essa é a pergunta. Essa pergunta tem duas respostas. Primeiro, se eu considerar um novo sistema de preços, quer dizer, quando o petróleo já está mais caro, se eu quiser mantê-lo no mesmo nível, o 0, eu vou pegar a linha de preços do momento 0, uma alternativa, e trazê-la para cá. E vou dizer, olha, essa distância aqui foi a perda de renda real. Então, vou colocar o 0, o linha 1. Essa aqui é a forma proposta de calcular quanto ele perdeu de renda, levando em conta o momento inicial. Certo? Ele andava de Chevrolet 8 cilindros, aumentou o preço do petróleo. Para manter ele na mesma situação, eu precisaria dar esse acréscimo de renda aqui. Isso aqui é a variação de renda que ele precisaria. É quanto seria o índice de preço, a correção do índice de preço. Se eu fizer um raciocínio ao contrário, com outra base, se eu falar, não, ele está na situação U1, quanto eu preciso dar de renda para ele vir para a situação U0? Então, eu pego esta linha de preços, passo para cá. Ele vai precisar deste ΔY aqui, 2, para ficar na mesma situação. Os números são diferentes. No primeiro caso, eu tenho um índice de preços Lasper. Já ouviram falar do Lasper? O Lasper é um índice de preço que toma como base o período inicial. Então, eu calculo quanto você consome de petróleo e de outras coisas, quantidade de petróleo e quantidade de outras coisas, pego o preço do momento inicial e depois o preço do momento final. Aí eu medi a inflação, tomando como base o preço inicial. O procedimento que parte do presente para o passado, eu pego quanto petróleo você está consumindo hoje e outros produtos e quanto você consumia antes, e uso como base o período final. É o índice PASH. Os resultados são diferentes. Certo? Qual é o verdadeiro resultado? Não existe o verdadeiro resultado. E os índices, o Irving Fisher, um economista clássico da Universidade de Yale, que escreveu o livro As Taxas de Juros, um livro clássico, consagrado, e que previu que a Bolsa não cairia antes de 1929, aí perdeu o dinheiro, mas não diminuiu o seu valor acadêmico e de professor. Ele tentou construir um índice ideal de Fisher. O índice ideal de Fisher é um índice que garante que o índice de preços vezes o índice de quantidade dá um índice de receitas, porque esses daí não dão. Então, o cálculo teórico de um índice de preço pode ser Lasper, PASH, eu falei agora do índice ideal de Fisher, e aí eu posso continuar. O índice de custo de vida,
o deflator implícito do produto, que nós vimos na aula passada, o índice da FIP, que não é nenhum desses, eu esqueci qualquer, e assim vai. Existe uma variedade teórica grande de como calcular a variação de preços, o efeito de uma variação de preços relativos sobre a perda de renda real de um consumidor. Não há um número único. Teoricamente não existe. Porque depende de você considerar o preço inicial ou o preço final. Eu dei exemplo da inflação do chuchu, cabe aqui muito bem. O índice de preço do período 72, 73, foi impactado por uma grande elevação do preço do chuchu. Ora, o índice de preços, quando ele é calculado, ele não supõe substituição. Então, aumentou o preço do chuchu, deu uma baixa taxa de inflação. Mas não é verdadeiro. O chuchu não é um produto de primeira necessidade. O chuchu é 90% água. E se não chover na hora certa, não tem chuchu. Só que o coletador das informações para o índice de preço da Fundação Getúlio Vargas, naquela época, tinha que ir à feira e perguntar qual o preço do chuchu. O feirante dizia, não tem chuchu, mas eu preciso ter o preço do chuchu. Bom, se você quiser chuchu, ele é 50 vezes o que era a semana passada. Deu uma inflação pequenininha, o chuchu tem um peso pequenininho no índice, mas um grande aumento vezes um peso pequenininho fica ainda poupudo, fica grande. E o pior é que esse índice, nessa economia indexada, vai ser usado para corrigir salário, aluguel, dívida pública, todos os preços da economia afetados pelo chuchu. Na realidade, ninguém comeu chuchu depois que o preço subiu tanto. Há uma substituição. O índice de preço não leva em conta essa substituição.